E nessa tarde, meus queridos, eu quero compartilhar convosco uma porção bíblica. Esse Salmo 91, um salmo muito profundo. Quando nós começamos a orar, quando nós começamos a meditar no Salmo 91, o Espírito Santo nos levará para as profundezas de Deus. O Espírito Santo trará a nós revelações profundas da sua palavra. E esse salmo escrito por Moisés, que viveu 3.500 anos. Moisés, o profeta Moisés, que Deus o chamou para uma grande obra. Que Deus o chamou para uma grande obra. Foi chamado por Deus para uma grande obra. E quando Deus chamou Moisés, filho de Joquebede, filho de Arão, Moisés, ele estava na terra de Midian, fugitivo de Faraó, o soberano do Egito, por ter matado um egípcio. E lá Moisés conheceu a sua esposa Zípora, casou-se com ela, uma das filhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E Moisés, um certo dia, passeando com as ovelhas do seu sogro, ele subiu no monte Sinai, um monte que tem 4.000 degraus, um monte que tem 2.285 metros de altura, um monte que fica, segundo a geografia, fica no Egito. Outros dizem que fica na Arábia. Outros dizem que não fica nem no Egito e nem na Arábia. Fica entre o Egito e a Arábia, a parte geográfica. Paulo falou em Gálatas 4 que fica na Arábia. E Moisés passava 4 ou 5 horas escalando esse monte para falar com Deus. Vejam só a fé de Moisés, o tamanho da fé de Moisés. Ele escalava porque Deus tinha falado com ele para ele subir no monte, e lá o Senhor iria dar os mandamentos para ele entregar para o seu povo ser instruído pela palavra de Deus, para que a congregação que Moisés tomava de conta, aproximadamente 3 milhões de pessoas, fossem instruídas pela palavra de Deus. Chegando lá no topo, a Bíblia diz que Moisés passou 40 dias sem comer pão e sem beber água, como mostra em Êxodo capítulo 24 e em Êxodo 34. A primeira vez Moisés passou 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. Quem mantinha Moisés com vida? Quem mantinha Moisés com vida esse tempo todo? Porque ninguém consegue se manter com vida
o máximo 3 dias sem beber, o máximo. Comer talvez um pouco mais, mas sem beber não. Se passar mais do que isso, vinha óbito. Mas a Bíblia conta que Moisés estava com 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. A nuvem de glória, ela descia. Deus descia em uma nuvem e cobria o monte. E lá o Senhor falava com o homem Moisés. E Moisés escrevia as palavras do Criador, as palavras de vida, que nos dá vida, que renova a nossa mente, que abre a nossa mente, que faz com que tenhamos uma mente cheia de luz, uma mente cheia de paz. E não tem coisa melhor do que o homem ter uma mente cheia de luz, cheia de paz, cheia da presença de Deus. E Moisés escreveu o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vejam só o que Moisés escreveu, o que Deus falou com Moisés. Moisés teve experiência com Deus. Moisés entendeu que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habitasse no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Quem seria esse onipotente? Quem é onipotente? Quantas pessoas se achavam onipotentes? Quantas pessoas se achavam onipotentes e hoje já não estão mais conosco? Já não estão mais nesse mundo. Entraram em um carro, uma motocicleta, subiram numa motocicleta, colocaram uma velocidade de 180 a 200 por hora. O animal entra no meio e aquele condutor, aquele veículo que corria 180 a 200 por hora, fica todo amassado e o seu proprietário morto. Porque só existe um onipotente, que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque em Gênesis capítulo 1, em Gênesis capítulo 1, mostra a criação de Deus, onipotente, fazendo o céu, fazendo a terra e tudo que neles há. Em Gênesis capítulo 49, versículo 10, mostra Jesus, o Siló de Deus, o Messias de Deus. Em Êxodo capítulo de número 13, versículo 21, Jesus é a coluna de fogo, aquela coluna que acompanhava o povo no deserto. Em Levítico capítulo 21, versículo 22, Jesus Cristo é o nosso sacrifício. Foi Ele quem sacrificou para que hoje pudéssemos estar aqui gozando desta paz, dessa vida com abundância, na tarde desse dia. Ele se sacrificou. Ele é o nosso sacrifício. Em Número capítulo 20,
versículo 2 ao 13, Jesus é a rocha ferida. Aquela rocha que foi ferida por Moisés, que saiu água, saía água. Ali era Jesus. Pela teologia se chama cristofania ou teofania. Cristofania, aparição de Jesus no Antigo Testamento. Teofania, aparição de Deus no Antigo Testamento. Jesus era aquela rocha que foi ferida. Êxodo capítulo 20, versículo 2 ao 13. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, Jesus é o profeta de Deus. Igual a Jesus nunca houve, não há e não haverá. Em Josué capítulo 1, versículos 6 ao 9, Jesus é o nosso comandante. É Ele que comanda a nossa vida. É Ele que lidera nossas vidas. Ele é o nosso líder maior, como um quartel-general. Um quartel tem a base do quartel, os soldados. Depois vem os cabos sargentos. Depois vem os tenentes. Depois dos tenentes vem os capitães. Depois dos capitães vem os tenentes coronéis. Depois dos tenentes coronéis vem os coronéis. Depois dos coronéis vem os majores. Depois dos major vem a liderança maior, os generais. Jesus, ele está acima de todos. Ele é o nosso comandante. Ele é o general dos generais. Como ele nunca houve, não há e não haverá. E ele está aqui, eu sinto ele aqui. Aonde ele está, há essa calma, essa tranquilidade no coração, essa tranquilidade na mente, no coração. Porque muitos ainda não possuem essa calma no coração, na mente, porque ainda não tem Jesus no coração, na vida. Ainda não decidiram obedecê-lo. Porque no dia que o homem decide obedecer a Jesus, a vida de Jesus estará na vida da pessoa, no corpo da pessoa. Em Josué capítulo 1, versículo 6 ao 9, Jesus é o nosso comandante. Em Juízes 11, versículo 27, Jesus é o nosso juiz. Em Ruth capítulo 1, versículo 16, Jesus é o companheiro fiel. Se tem alguém que devemos confiar, que nunca irá nos desamparar, é Jesus, o companheiro de todas as horas, de todos os momentos. Ele vai estar presente, nos fortalecendo, nos ajudando, arrancando as enfermidades espirituais e físicas do homem que confia nele. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 32 ao 47, Jesus é o pastor lutador. É Ele que luta por nós, que peleja por nós. Como dizia o salmista em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia mansamente pela vereda tranquila, refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 1 Samuel 17, versículo 32 a 47. Jesus é o pastor lutador. Em 2 Samuel, capítulo de número 3, versículo 12, Jesus é o Rei universal. Em 1 Reis, em 1 Reis, em 2 Samuel 23 e 3, Jesus é o Rei universal. Em 1 Reis 3, versículo 12, Jesus é o Rei mais sábio. Para ter sabedoria como Jesus nunca houve, não há e não haverá. É por isso que os filhos dele também têm sabedoria. Os filhos de Jesus também são sábios. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 22, Jesus é o profeta dos milagres. É ele que faz milagres na vida do homem. E o maior milagre na vida do homem é o milagre da salvação. É o homem receber esse dom das mãos de Deus, o dom da salvação. Ter essa certeza para onde vai depois que partir, depois que deixar este corpo, essa vida. 1 Crônica 19 e 20. Jesus é o Rei vencedor. Em 2 Crônica, capítulo 9, versículos 5 e 6, Jesus é o Rei mais famoso. Em Esdra, capítulo 9, versículo 9, Jesus é a nossa restituição. É Ele que restitui o homem. O homem chega todo quebrado na presença de Deus, oprimido, cheio de espíritos malignos, cheio de vícios, o vício do cigarro, o vício do alcoolismo, do tabagismo, vício da maconha, da cocaína, da heroína, do crack, do êxtase, da idolatria, todo quebrado. E Jesus, ele vai restituir esse homem. Em Esdra 9:9, Jesus é a nossa restituição. Em Neemias capítulo 8, versículo 1 ao 12, Jesus é o Senhor das Escrituras. As Escrituras são infalíveis. É por isso que nós confiamos nela. É por isso que quando a gente está angustiado, aflito, a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai meditar na palavra, e na mesma hora aquela calma entra dentro de nós, aquela calma refrigera a nossa alma, a nossa mente, e tudo se faz bonança, porque Jesus é o Senhor das Escrituras. Em Esté capítulo 7, versículo 3, Jesus é o nosso defensor, Ele que nos defende dos espíritos malignos quando se levantam contra nós. Quando os espíritos imundos querem nos vencer, nos destruir, Ele chega e nos defende. Ele é o nosso defensor. Em Jó 14, versículo 22, Jesus é o Cristo sofredor. O quanto Jesus sofreu por nós. Recebeu 39 flagelos, 39 chicotadas. Vejam só, ele chegou a suar sangue, transpirar sangue, chamado pela medicina de hematidrose. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Aconteceu com Cristo algo que é difícil acontecer.
mas aconteceu com ele a hematidrose. Ele suou sangue, transpirou sangue. Lá no Monte das Oliveiras, o pai mostrava para o filho o que o filho tinha que passar. Ele teve que passar por tudo isso, pelo pelourinho. Colocaram ele no pelourinho, no tronco, suas mãos amarradas, e os chicotes dos soldados romanos batiam contra ele, contra Cristo. Ele ficou completamente desfigurado. Olhando para ele, nenhuma beleza viam para que o desejassem. Ele foi rejeitado por todos, homem de dores. Perdeu seu pai José, o carpinteiro, quando tinha 20 anos de idade, segundo o historiador Flávio Joséfo. E quem ficou cuidando da família grande foi ele, foi Jesus. Assumiu a responsabilidade. Homem de dores, homem experimentado nos trabalhos, homem trabalhador, até cumprir o seu ministério, até chegar ao seu ministério aos 30 anos, estava trabalhando na carpintaria do seu pai José, o carpinteiro. Quando ele é levado pelo pelourinho, colocaram um capacete na sua cabeça, davam socos, chutes, cotoveladas, joelhadas, e diziam: quem foi que te bateu? Se tu é o Filho de Deus. Vejam só o que fizeram com Jesus. Ainda teve que carregar aquela pesada cruz vertical, aproximadamente 120 quilos, arrastava aquela cruz até o Gólgota. E cada passo que ele dava, ele marcava o chão, derramava o seu sangue no chão, escorria no chão, descia até o chão. E as pessoas ao verem o seu sangue, as pessoas, ao tocarem no sangue de Jesus, elas eram purificadas, elas eram libertas das enfermidades, porque há poder no sangue de Jesus. As pessoas, ao tocarem no sangue de Jesus, os demônios que habitavam no corpo delas, os orixás, os caboclos, as entidades, os pretos velhos, o Xangô, o Ogum, os Exus, saíam dos corpos das pessoas, porque não resistiu o sangue de Jesus. E chegou até o Gólgota, até a cruz. Colocaram ele na cruz, que não era para ele, era para Barrabás, o malfeitor. Esticavam os seus braços, pregaram as suas mãos, o carrasco descia com o martelo, pregando o prego na sua mão. Algumas pessoas dizem que foi no pulso, alguns teólogos renomados dizem que foi no pulso, mas dor ainda. Vejam só que Jesus teve que passar, ele foi levantado naquela rude cruz, a 3ª do dia, 9h da manhã, ficou lá até a 9h do dia, até as 15 horas. O quanto Jesus sofreu. E em Jó 14, versículo 22, Jesus é o Cristo sofredor. Em Salmo 24, versículo 10, Jesus é o Rei da Glória. É o Rei da Glória, por isso que seus filhos são cheios de glória. Glória. É por isso que essa glória, aleluia, aleluia. É por isso que essa glória habita em nós, porque nós somos filhos dele, do Rei da Glória. É tão bom a gente sentir essa glória dentro de nós.
essa glória que nos fortalece, essa glória que nos sustenta, essa glória que nos mantém com vida, de pés, essa glória que nos enche de sabedoria, de paz, essa glória que nos dá certeza que Cristo vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Essa glória que nos faz vencedores, essa glória que nos faz triunfar, essa glória que nos faz caminhar por cima das águas, essa glória que faz a gente enfrentar os desafios da nossa vida e vencê-los. Salmo 24, versículo 10, Jesus é o Rei da Glória. Provérbio 8, versículo 22 ao 36, Jesus é a sabedoria. É a sabedoria. Em Eclesiastes 12, versículo 1, Jesus é o Senhor da criação. Foi Ele que fez tudo. Foi Ele que fez todos. Ele é o Senhor da criação. Em Cantares de Salomão 7, versículo 10, Jesus é o amado da igreja. A igreja ama tanto o seu amado, ama tanto a Jesus, que somos dispostos não apenas a sofrer por causa do nome dele, mas também somos dispostos até morrer, se preciso for, por causa do nome dele. Eu estou sentindo a presença dele aqui, o Espírito dele está aqui. Eu estou todo arrupiado com a presença dele aqui, porque ele não mente. Ele disse: aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E ele está aqui, ó. Ele está aqui para curar os corações. Ele está aqui para curar as vidas. Ele está aqui para libertar o homem da opressão, porque o homem bebe até cair, porque há um vazio dentro do homem. Porque o homem se enche de droga, porque há um vazio dentro do homem. Porque o homem passa a noite todinha jogando baralho, jogando apostado, perde até o último centavo que tem, porque há um vazio dentro do homem. O homem não tem paz, ele tenta preencher esse vazio. Ao chegar na sua casa, o vazio permanece dentro dele, o vazio existencial. Mas tem um que pode preencher o vazio do homem. Tem um que pode perdoar os pecados do homem. Tem um que pode encher o coração vazio do homem com a sua glória, com o seu poder. E quando ele entra na vida do homem, no vazio do homem, ele preenche todo o vazio do homem, e o homem nunca mais se sentirá só, porque a partir desse dia o Senhor e Salvador Jesus vai habitar em sua vida. Quem pode aplaudir a Ele? Aleluia, Jesus. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, Jesus é o amado da igreja. Em Cantares de Salomão 7, versículo 10, Jesus é o amado da igreja. Em Isaías capítulo 9, versículo 5 e 6, Jesus é o Messias prometido. O Messias prometido, aquele Messias que o Pai prometeu lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher vai surgir um que vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente vai feri-lo no calcanhar, mas ele vai ferir a serpente na cabeça. Jesus foi ferido no calcanhar, Jesus foi crucificado. Passou sexta-feira, passou sábado, mas quando foi no domingo pela manhã, as mulheres Maria Madalena, Joana, a outra Maria chegaram até o sepulcro, encontraram 2 varões de
branco, 2 jovens vestidos de linho finíssimo, branco resplandecente, e ele olhou para os 2 jovens, os varões, os anjos, e lhes disseram: cadê o meu Senhor? Aonde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? E os anjos disseram para elas, para Maria Madalena e a outra Maria, os anjos falaram: porque vocês estão procurando o vivo no meio dos mortos. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Nós pregamos o Jesus que ressuscitou. Aleluia. Em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 5, ele é o Messias prometido. Em Jeremias capítulo 18, versículo 6, Jesus é o nosso oleiro. Ele pega o homem e quebra o homem. Xaradacapá, Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. Eu estou sentindo a presença dele. Nessa noite, a presença de Deus está tão forte aqui. Está tão forte a presença de Deus. Jesus é o nosso oleiro. Ele quebra o homem e faz um vaso novo, um vaso para a honra, um vaso de verdade. Pega aquele homem orgulhoso, aquele homem megalomaníaco, aquele homem macromaníaco, soberbo, como Nabucodonosor, soberbo, macromaníaco, exaltado. O Senhor quebrou Nabucodonosor e fez um vaso de verdade. Aconteceu algo difícil acontecer segundo a medicina, a chamada licantropia clínica. Meu Deus! A pessoa adoece e ela pensa agora que é um animal, age como se fosse um animal, age como se fosse um gato, age como se fosse um cachorro, age como se fosse uma vaca. É a chamada licantropia clínica. Aconteceu com Nabucodonosor, se achava tão grande, tão poderoso, soberbo, cheio de soberba, e o Senhor quebrou ele, e ele começou a crescer pelo, as unhas pareciam unha de águia, começou a comer grama como se fosse um boi. Deus mostrando para ele quem é que manda, como está acontecendo com vários estados. Deus quebrando, mandando terremoto, mandando enchente, em vez das pessoas estarem adorando a Deus, então é no terreiro de Umbanda, de Candomblé, invocando os orixás, os caboclos, as entidades, os preto velho, o Xangô. Só existe um Deus vivo, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que contempla todos, um Deus que perdoa pecados, e o nome dele é Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e recebeu todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus! Aleluia, Aleluia! aleluia. Ele está aqui, eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. E não é apenas eu que estou sentindo, vocês que estão em casa, vão compartilhando, vocês que estão assistindo essa live, essa transmissão pela página, pelo canal do Pastor Ayub. Compartilhem, meus amigos, minhas amigas. Compartilhem, meus amigos evangélicos, meus amigos católicos, espíritas, carismáticos, ateus. Compartilhem. Vocês da região sul do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vocês da região sudeste, estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, estado do Rio de Janeiro, vocês da região central de Brasília, do estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, vocês da região norte, estado do Acre, estado do Amapá, estado de Tocantins, estado do Pará, estado do Amazonas, estado de Roraima, Rondônia, vocês da nossa região nordestina, estado da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará,
Alagoas, Sergipe, nosso estado vizinho, Maranhão, nosso estado Piauí, vocês que nos assistem da Europa, da Ásia, da África, da Oceania, da nossa América, América do Sul, América do Norte, América Central, compartilhe, porque através dessa mensagem a tua vida vai mudar, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Tu vai abrir o coração para o Senhor Jesus e Ele vai entrar no teu coração e tu vai ter a convicção que Jesus é na tua vida. Eita glória! Estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo. É por isso que eu oro todo dia por esta obra. Essa obra não pode parar. Quantos levantes este homem de Deus tem passado, quantas batalhas espirituais esse santo homem de Deus, o diabo tentando que ele desista, pare, mas ele faz parte da igreja imparável. Ele faz parte da igreja imparável. É por isso que ele não para. Ele é o imparável de Deus, porque ele tem um Espírito Santo que é imparável dentro do corpo dele. Ele tem um Deus que é imparável, que habita dentro dele. Ele tem um Cristo que nem a morte conseguiu parar Jesus, nem o inferno conseguiu parar Jesus, nem os demônios conseguiram parar Jesus, nem a cruz do Calvário conseguiu parar Jesus, nem os principados e potestades conseguiram parar Jesus. Jesus é o nosso imparável. Que pode aplaudir a Ele. Aleluia. Santo Deus, Santo de Israel. Em Jeremias 18, versículo 6, Jesus é o nosso oleiro. Ele quebra o homem e faz a gente como Ele quer. Como Ele quer. O que eu sou hoje é o que Deus quis que eu fosse. O que os irmãos são hoje é o que Cristo quis que vocês fossem. O Senhor nos quebrou e fez a gente vaso novo. Vaso novo. Vaso que não se entrega. A gente não se entrega, a gente não se encurva aos nossos prazeres carnais. A gente não se entrega, não se encurva às concupiscências dos olhos, da carne e do mundo. Sabe por que a gente não se encurva? Porque só tem um que é digno de glória, de honra, de louvor e de majestade. Só tem um que a gente pode se encurvar, e o nome dele é Jesus, aquele que caminhou por cima das águas e disse para os apóstolos Simão Pedro, Simão Zelote, Tiago filho de Zebedeu, Tiago filho de Alfeu, Judas chamado de Lebeu, apelidado de Tadeu, filho de Tiago, Judas Iscariotes, o André irmão de Pedro, João irmão de Tiago, filho de Zebedeu, o apóstolo Filipe, o apóstolo Tomé, o apóstolo Bartolomeu, o apóstolo Mateus. O Senhor olhou para eles e diz: vem, vocês também podem fazer o que eu faço, vocês também podem caminhar por cima das águas como eu estou caminhando. E no meio dos 12 apenas um teve a coragem, a ousadia e a intrepidez de caminhar por cima das águas. Foi o Simão Pedro. Aleluia. Aleluia. Jeremias 18, versículo 6, Jesus é o nosso oleiro. Lamentação de Jeremias capítulo 1, versículo 16, Jesus é o profeta que chora, que intercede por nós, pela humanidade, que está orando nesse momento junto ao Pai. Romanos 8, versículo 34, ele está orando pela humanidade. Senhor, dá uma oportunidade para ele, que não consegue deixar a cerveja, a cachaça, não consegue deixar o tabagismo, não consegue deixar a prostituição. Pai, dá oportunidade para ela, que não consegue deixar a idolatria, não consegue deixar a feitiçaria. Pai, tem misericórdia dela. Ele está intercedendo pela humanidade junto ao Pai, como mostra em Lamentação de Jeremias capítulo 1, versículo 16. Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel capítulo 11, versículo 19, Jesus é o nosso transplantador. Jesus é o nosso transplantador. Ele é o nosso cirurgião. Ele pega o coração de pedra do homem,
aquele coração incrédulo do homem, aquele coração mentiroso do homem, aquele coração idólatra do homem, aquele coração desanimado do homem. Ele faz a cirurgia, ele coloca e implanta um novo coração, um coração verdadeiro, um coração santo, um coração puro, um coração justo, um coração amável, um coração que adora o Pai em espírito e em verdade. É o coração que o Pai quer dar para o homem, um coração que o adore em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia, glória a Deus. É por isso que ele é o nosso transplantador. Em Ezequiel 11, versículo 19. Em Daniel 2:35, Jesus é a grande montanha. É por isso que nada nos abala, nada nem ninguém nos abala, porque Jesus é a nossa montanha, é o nosso rochedo. Pode vir desemprego, o diabo, ó, fica ali atormentando o filho de Deus, a serva de Deus que está desempregado. E agora tu vai viver de quê? Agora tu vai passar fome, mas o servo está com seus pés na grande montanha, está na rocha, e quem está na rocha vai orar, sobe monte, desce monte. Quem está na rocha vai jejuar, quem está na rocha vai pregar a palavra, quem está na rocha vai meditar na palavra, e o inferno vai cair por terra, porque Jesus é o nosso rochedo, é o nosso Salmo 125. Quem confia no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanecem firme para todo sempre. Glória, glória, glória. Em Oséias 11, versículo 4, Jesus é o grande conquistador. Foi ele que conquistou a minha alma para o Pai. Foi Jesus quem conquistou a alma do pastor Ayub. Como ele falou um pedacinho do seu testemunho, bebia alcoolismo, até cair no chão, jogava capoeira. Se ele fosse do mundo nessa hora, ele estava aí lutando capoeira, né? Mas o Senhor mudou a vida dele. O Senhor, nosso conquistador, conquistou a vida dele, conquistou. Jesus, em Oséias 11:4, Jesus é o grande conquistador. Em Joel 2:28, Jesus é o doador do Espírito Santo. Quando a gente dá um sim para o Senhor Jesus, quando a gente se converte ao Senhor Jesus, quando a gente abre o nosso coração ao Senhor Jesus, o Senhor vai perdoar os nossos pecados, o Senhor vai escrever o nosso nome no livro da vida, e o Senhor vai nos selar com o selo da promessa, com o seu Consolador, e o Senhor vai nos batizar no Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo e com fogo. Glória, glória, glória. Em Joel 2:28, ele é o doador do Espírito Santo. Em Amós 1, versículo 5, Jesus é o Senhor vingador. É ele que vinga as nossas injustiças que fizeram contra nós. Em Obadias, versículo 7, Jesus é o nosso Salvador. Em Jonas 3, versículo 10, Jesus é o verdadeiro missionário. Missionário como Jesus nunca houve, não há e não haverá. Em Miqueias capítulo 1, versículo 2, Jesus é o verdadeiro, é a verdadeira testemunha. Em Miqueias 1, versículo 2, Jesus é a verdadeira testemunha. Em Naum capítulo 1, versículo 7, Jesus é o desejado de todas as nações. Em Abacuque capítulo 3, versículo de número 2, Jesus é o nosso
avivador, é Ele que aviva a nossa alma dentro de nós. Em Sofonias capítulo 1, versículo 18, Jesus é o Senhor zeloso, Ele tem zelo pelos seus filhos, Ele tem zelo pelo seu povo, Ele tem zelo pelo primeiro Israel, Ele tem zelo pelo segundo Israel, que é a sua igreja. Por isso que em Sofonias capítulo versículo 18, Ele é o Senhor zeloso, Ele tem zelo de nós. Em Ageu 2 versículo 7, Jesus é o desejar de todas as nações. Em Zacarias capítulo 1 versículo 3, Jesus é o Senhor dos exércitos. Em Malaquias capítulo 4 versículo 12, Jesus é o sol da justiça, é o nosso sol da justiça, é Ele que faz justiça por nós. Em Mateus capítulo 1 versículo 23, Jesus é o Emanuel. Em Marcos 1:1, Jesus é o Filho de Deus. Em Lucas 18 versículo 8, Jesus é o Filho do homem. Em João capítulo 1 versículo 1, Jesus é o Verbo de Deus. Em Atos dos Apóstolos 2 versículo 22, Jesus é o Rede vivo. Ele sempre vive, Ele reviveu, é o nosso Rede vivo, Ele ressuscitou. Em Romanos 5 versículo 8, Jesus é o nosso substituto. Ele olhou para o Pai e disse: Pai, sou eu, Pai, que vou morrer por Ele, que vai morrer nessa cruz aí, que vai ser condenado nessa cruz. Não é a Maria não, não é o Pedro não. Eu sei, Pai, que é Ele que merece a morte, é ela, porque ele pecou, eles pecaram, eles merecem morrer, mas Pai, eu decido morrer por eles. Eu estou aqui para substituir a eles, a vida deles. Eu estou disposto a morrer no lugar dele, meu Pai. Em Romanos 5:8, Jesus é o nosso substituto. Em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 23, Jesus é o Cristo crucificado. Em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 3, Jesus é o Pai das misericórdias. O demônio vive nos acusando: ele pecou, ele adulterou, ele se prostituiu, ele deve morrer. Mas Jesus chega cheio de misericórdia e diz: Pai, é bem verdade que ele pecou, ele merece a morte. Pai, é bem verdade que ela pecou, ela merece a morte, Pai, mas perdoa ele, Pai, perdoa ela, Pai, dá uma nova chance para ele, dá uma nova chance para ele se redimir, para ela se retratar, para ela mudar de vida, Pai. Jesus é o Pai das misericórdias. Em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 3, em Gálatas 5 versículo 1, Jesus é o nosso, em Gálatas 5 versículo 1, Jesus é o nosso libertador do jugo da lei. Antes o homem vivia na lei, olho por olho, dente por dente. Antes, se o homem violasse o sábado, quebrasse o sábado, devia ser morto apedrejado por estar na lei. Antes, quem cometia adultério era apedrejado por causa da lei. Mas tem pessoa que ainda não entendeu o que é graça, o que é sacrifício de Jesus. Tem pessoa que não dá mínima para o sacrifício de Jesus, quer viver ainda na lei. Se algum membro da sua igreja adulterar, quer apedrejar o membro da igreja. Se algum membro da igreja arrumar um trabalho para trabalhar no sábado até meio-dia, o dia todo, quer apedrejar o membro da igreja, dizendo que ele é condenado por estar trabalhando no dia de sábado.
sábado. Tem gente que quer viver na lei. Tem gente que quer passar um ano sem trabalhar devido à lei, um ano sabático, trabalhar 6 anos e passar um ano sem trabalhar. É a lei. Tem pessoa que quer andar de conformidade da lei, cortar o prepúcio da parte glande do órgão genital masculino. É a lei. Tem pessoa que está aí fazendo festas da lei, o jubileu. Alguém vendeu a sua propriedade hoje, daqui a 50 anos vai ser obrigado a devolver a propriedade que vendeu para o dono da propriedade. É a lei. Tem pessoa que quer matar o bode expiatório, a pomba, e colocar lá no altar da sua igreja e pegar o sangue do animal e jogar nos fiéis, melar os fiéis com sangue, queimar a carne do animal no altar da igreja, porque quer viver na lei. Porque a Bíblia diz: se tu tropeçar pelo menos um ponto da lei, tu violou toda a lei. Mas a Bíblia mostra, Paulo vai dar uma lapada naqueles que querem viver segundo a lei. Em Gálatas 5, versículo 1, o Senhor nos libertou da maldição da lei. Jesus nos libertou. Ninguém pôde cumprir a lei. Só teve um que cumpriu a lei, foi o Senhor e Salvador Jesus, como mostra em João capítulo 5, versículo 16 e 17 e 18. Queriam condenar Jesus, queriam apedrejar Jesus, porque Jesus violou o sábado da lei. E Jesus olhou para os guardadores da lei, os guardadores do sábado. Jesus olhou para eles: seus hipócritas, se cai um animal de vocês, um camelo, no dia de sábado, vocês vão deixar o animal morrer lá, por causa da religião de vocês, do proselitismo de vocês. Saiba que tem um aqui que é maior do que a religião de vocês, maior do que todas as religiões. É Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Em Gálatas 5, versículo 1, Jesus nos libertou da maldição da lei. Em Efésios 2, versículo 14, Jesus é a nossa paz. Em Filipenses 2, versículo 11, Jesus é o nosso Senhor. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, Jesus é a imagem e semelhança do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, Jesus é aquele que voltará. É isso mesmo, meus amigos. Jesus é aquele que voltará. Quem quiser parar de pregar o arrebatamento, que faça isso, que pare. Mas tem um povo aqui nessa noite, desse sábado, que vai continuar, vai insistir, vai perseverar em pregar e falar que Jesus há de vir, há de voltar para vir buscar a sua amada igreja. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Jesus há de voltar. E você está preparado? Você já se converteu a Jesus? Nós pregamos a conversão, como mostra em Amós capítulo 4, 5 vezes a Bíblia vai mostrar a conversão. O Amós saindo pelas ruas de Jerusalém dizendo: convertei-vos. João Batista pregando a conversão, Jesus pregando a conversão, os profetas pregando a conversão, e nós também pregamos a conversão de pecados, a mudança. Converter-se é mudar de atitudes, mudar de pensamentos. É isso que Deus quer de você, meu amigo. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses 3 e 16, Jesus é aquele que nos dá paz. Em 1 Timóteo 2, versículo 5, Jesus é o único mediador. Missionário me ensinaram que tem outros mediadores, medianeiras. Ensinaram errado. Porque a Bíblia mostra só um mediador. 1 Timóteo 2, versículo 5. Missionário me ensinaram que a Maria intercede por nós. Ensinaram errado. Missionário me ensinaram que Pedro intercede por nós. Ensinaram errado. Missionário me ensinaram que o João intercede por nós. Ensinaram errado.
Só tem um que pode interceder por nós junto ao Pai, que é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, versículo 5. Existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia! 2 Timóteo 4, versículo 8. Jesus é o justo juiz. Em Tito 2, versículo de número 14. Jesus é o nosso remidor e purificador. Em Filemão, versículo de número 7, Jesus é o nosso Senhor zeloso, é o nosso resgatador, é o nosso dominador. Em Hebreus, capítulo 4, versículo de número 14, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, entrou uma vez no lugar santo dos santos. Os sacerdotes entravam todos os dias no primeiro tabernáculo, mas no segundo tabernáculo, no lugar santo dos santos, só quem podia entrar era o sumo sacerdote, e com a corda na cintura e com sino na mão. Se ele tivesse em pecado, ele morria lá mesmo. E os discípulos puxavam ele para não serem mortos, porque ninguém podia entrar se tivesse em pecado. E Jesus entrou uma vez no lugar santo do santo. Ele rasgou o véu de cima a baixo. Ele entrou no repouso, como mostra o escritor aos Hebreus capítulo 3, mostra 2 vezes o repouso de Deus, como mostra em Hebreus capítulo 4, 8 vezes e 2 variantes, o repouso de Deus. E o repouso de Deus é o céu, o repouso da igreja é o céu, o nosso repouso é o céu, o nosso descanso é o céu, o nosso descanso é Cristo, que é maior. Jesus é maior do que os profetas, Hebreus capítulo 1. No capítulo 2, Jesus é maior do que os anjos. No capítulo 3, Jesus é maior do que Josué. No capítulo 4, Jesus é maior do que Moisés. Jesus é superior a todos. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 4, versículo 14. Em Tiago 5, versículo 1, Jesus é o Senhor misericordioso. Em 1 carta de Pedro 2, versículo 6, Jesus é a principal pedra de esquina. Em 2 carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, Jesus é a estrela da alva. Em 1 carta de João 5:11, Jesus é a nossa vida. Em 2 carta de João 2, Jesus é a verdade. Em 3ª carta de João 4, Jesus é o caminho. Na carta de Judas, versículo 1, Jesus é o nosso conservador, Ele que nos conserva com vida. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Jesus é o alfa e o ômega. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé nesse momento. Eu quero encerrar minha participação nesse momento. Não quero tomar muito tempo do pregador, pastor Ayoub, que ainda tem uma pregação de 1h30 a pregar. Glória a Deus. Mas eu quero perguntar nessa noite, quem quer entrar no esconderijo do Altíssimo, como eu palestrei no Salmo 91, quem quer entregar a vida para Jesus? Eu te chamo nessa noite. Eu não sei como é que tu está, eu não sei quem é você, eu não sei nada ao teu respeito, mas Jesus te conhece. Deus falou aqui, Deus falou muito, através dos louvores e através desse estudo bíblico, mostrando Jesus em cada livro da Bíblia Sagrada, dando estudo sobre o Salmo 91. Tem alguém nessa noite que está afastado? Se você morrer assim, como está afastado, para onde tua alma vai? Para onde tua alma vai? O Senhor tem batido tanto na tua porta e você tem endurecido o coração. Você sabe disso. Por que você tem feito isso? Não endureça o coração, está escrito. Não turbe o coração, não agite, não inquiete o coração. Turbar é agitar, inquietar.
Não endureça. Cadê a primeira pessoa que quer entregar a vida para Jesus? A nossa vida aqui é curta, como foi falado. A nossa vida aqui é passageira, como foi falado. É passageiro. Nosso amigo pregava aqui, o nosso amigo. Muitos aqui conheceram ele. Nosso amigo Peter. Pedro Cícero. Jogou no Tiradentes. No Tiradentes. Era um futebolista. Partiu. Quem passar aqui não encontra mais ele. Não vai encontrar mais. Alto, moreno, trabalhador, pai de família. Deixou 2 filhos. Um apartamento para os filhos. Uma motocicleta. Não levou o apartamento. Está lá o apartamento no mesmo lugar. Não levou. Deixou a moto dele. Está lá. A economia dele na poupança ficou para os filhos. As roupas dele estão todas lá. É a vida. Mas ele morreu salvo. O Peter morreu salvo. Quem conheceu a vida do Peter sabe que era um autêntico servo de Deus. Aleluia. Sabe que era um homem de Deus. Nós sabemos que o Peter era um homem de Deus. A boca do Peter era o tempo todo Jesus, falando de Jesus, falando da Bíblia. Era louvando, era pregando. Trabalhou como corretor lá no Verdão, vendendo carro. Passou, foi tempo. Depois Deus abriu uma porta de segurança para ele. Trabalhador como ele, responsável, sempre com a preocupação de pagar as suas contas, deixar as suas contas em dias. Até a morte dele pagou o caixão, deixou o caixão pago. Sepultura. Um homem responsável, que não está mais com a gente, está no céu, com o Senhor, porque estava pronto, estava preparado, se converteu a Jesus. E você, meu amigo, o que te prende tu se converter a Jesus? Eu estou te chamando para tu se converter a Jesus, não é se converter a uma religião. Quando as pessoas querem convertir a uma religião, aí sai da religião, vai para o botequim, sai da religião, vai se drogar, vai fumar maconha, vai cheirar crack, vai fumar o crack, vai cheirar cocaína. Só é religioso. O Senhor, Ele quer saber se o homem é fiel a Ele, é servo dele, é isso que importa. Os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. E na noite desse sábado, dia 4, eu te faço um convite. Qual é a primeira pessoa que quer entregar a vida para Jesus? Um vizinho meu, ele morreu, caiu da rede, morreu. Olha aí, é a vida, é o ciclo. Outro que trabalhou no meu terreno lá no Saci. Estou construindo uma casa e ele estava trabalhando comigo. Trabalhando comigo lá na casa lá. 27 anos, gostava de tomar uma pinga. Tropeçou, estava com um copo no bolso. Tropeçou quando foi chegando na casa dele. Tropeçou, caiu, quebrou o copo lá e cortou a virilha dele e morreu. Deu tempo nem de chegar na casa dele. 27 anos. Que às vezes a pessoa pensa, eu estou muito novo. Aí quer dizer que o novo não morre. O novo não morre. Só morrem os velhos. É assim? É assim, irmão? Só morrem pessoas idosas da terceira idade? Não, os novos também morrem. Os morros também morrem? Ai, sim. Morre. Morre. O novo também morre. O negócio é morrer, o negócio é estar preparado. Entrar no caminho. Para as pessoas que estão perdidas, Jesus, ei, eu sou o caminho. Artigo definido masculino, pronome pessoal do casal briga, terceira pessoa singular. Eu sou o caminho. O homem está com fome, Jesus, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim não vai ter fome. O homem está com sede, Jesus diz, eu sou a água. Quem beber de mim não vai ter sede. O homem está na escuridão, é tão ruim estar na escuridão, ó. É tão ruim. Tudo escuro. Aí Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar mais na escuridão. O homem está no beco sem saída.
E agora, o que eu vou fazer? Eu estou sem saída. Aí Jesus diz em João 10:9: eu sou a porta, que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Ou quer se reconciliar? Estamos fazendo nossa parte. Sair daqui da minha casa, do bairro Saci. Sair da minha casa aqui, quadra 46. Estou aqui, ó. Mas eu não sei se eu vou chegar lá com vida. Ah, missionário, eu não sei. A verdade é essa. Quantas pessoas que falaram: rapaz, eu vou para casa. Aí de repente aconteceu algo. Uma amiga aqui no Alto da Ressurreição, no máximo que ela tinha era 30 anos, 32 anos, mãe de família, estava limpando a igreja. Quando foi chegando na casa dela, caiu morta. Ataque fulminante, morte súbita, morreu na hora. Foi agora, acho que foi na semana passada, ou retrasado. Tão nova, mãe de família, né? Estava limpando a igreja, quando foi chegar na casa dela, caiu morta. É a vida, meu amigo. E se tu morrer hoje, para onde tu vai? Hoje é o dia de se arrepender. Você pensou que quando morre, quando morrer eu vou dar um jeitinho. Não, o jeitinho é agora. Se arrepender hoje. O tempo é esse. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Se reconciliar, venha. Missionário, por que tu insiste? Porque eu sei a importância de uma vida, de uma alma. Alguém insistiu também um dia. Alguém insistiu comigo. 24 de abril do ano de 99. Já estou com 45 anos. Vou fazer 46, se Deus permitir, dia 13 de julho desse mês. 46 anos. Quando Deus me chamou, quando o Senhor bateu na minha porta, eu tinha 21 anos. 21 anos de idade. Hoje eu estou com 4,5, quase 4,6. Estou com 25 anos de fé. Completei no mês passado, 24 de abril. 25 anos dando louvores, glória, honra ao Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não me arrependo um minuto sequer. Um minuto. Ter me convertido ao Senhor Salvador Jesus. Porque Jesus nunca me deixou na mão, ó. Essa 300 aqui que Deus me deu 2018, ó. Quantos livramentos Deus já me deu, quantos livramentos. Agora recente, eu vim do povoado Formosa, 2h30 da manhã. Aí o noiado entrou na frente dela, 2h30 com a pistola. Aí eu pensei na hora, se eu acelerar um pouquinho, eu vou matar esse indivíduo, ele vai morrer e vai para o inferno. Comigo eu não vou ter nada, porque eu sou homem de Deus, estou protegido, cheio de anjos, cercado de anjos. Se eu acelerar um pouquinho, eu vou matar essa alma cebosa, e vai morrer e vai para o inferno. Aí eu freiei 2 metros a 3 metros. Antes de, ali na Vila da Paz, passei da ponte, antes de chegar na rodoviária, na Vila da Paz, bem na BR, 2h30 da manhã. O camarada saiu com a pistola e os capangas no acostamento, assistindo, de camarote, assistindo a cena. Quando eu freiei, ele perdeu o vagabundo. Dessa, ainda me chamou de vagabundo, ainda me chamava de vagabundo. Perdeu. Aí eu desliguei a moto, baixei o pedal, com essa tranquilidade que Deus me deu, que é um dos frutos do Espírito Santo. Desliguei a moto, um capacete na cabeça. Ao Espírito Santo: tira o capacete, tira, meu filho. Eu peguei o capacete. Quando eu levantei o capacete, aquele camarada, aquele noiado não conseguiu olhar nem para mim, abaixou a cabeça e saiu com a pistola para se encontrar com os capangas dele. Sabe por quê? Não conseguiu olhar para mim, porque eu sou um homem de Deus, cheio de autoridade de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus. Eu sou um homem que ora, um homem que jejua, um homem obediente à palavra de Deus.
ó, vou lá pro Alto da Ressurreição, Zona Sudeste, orar no monte lá, no Monte da Resposta. Um monte que tem gente subindo e descendo 24 horas lá. Tem até moleta lá, pessoas que foram curadas lá. Subiram de moleta, deixaram a moleta tão feliz pelo poder de Deus, pela glória de Deus, que Deus tem derramado naquele monte, chamado Monte da Resposta. Quantas pessoas desempregadas chegam lá clamando no Monte da Resposta, e a porta de emprego se abre para elas. Quantos traficantes do PCC, do Comando Vermelho, da família dos Bandos 40, chega lá armado e sai lá liberto do poder de Deus. Uma vez o camarada, missionário, posso te dar um abraço? Aí ele dando abraço e chorando, ele, missionário, eu ouvi vocês orando nesse monte aqui. Nessa noite eu ia tirar a vida da minha esposa, dos meus filhos, eu ia matar minha esposa, mas eu vi vocês clamando. Missionário, joga essa arma aqui que está na minha cintura fora. Eu peguei a arma dele e joguei fora, e ele chorava como criança. O que é isso? É o poder de Deus na minha vida. Que és tu. É isso que muda a vida do homem. É Jesus Cristo. É Jesus, Parque Piauí. É Jesus que muda a vida do homem. É Jesus. A gente prega um Jesus vivo que está com a gente 24 horas. Tem pessoa que fala de Jesus, pensa que ele está tão distante, longe. Não é esse Jesus que nós pregamos. O Jesus que a gente prega é um Jesus que está conosco 24 horas. Uma vez eu pregando na Praça João Luiz Ferreira, na parada de ônibus, o camarada puxou a faca para mim e disse: eu vou te matar agora. Eu olhei para ele e disse: vai em frente, vai em frente. E as pessoas: calma, missionário, calma. Eu estou calmo, eu tenho o Espírito Santo. E ele: vou te matar. Eu: vai em frente, eu estou aqui, me mata, se tu consegue. Eu sou educado, fui, deixei lá na porta do ônibus. Aí ele: rapaz, quando tu for no liceu, eu vou acabar contigo. Eu disse: meu amigo, eu prego até no teu domicílio, na tua casa, e tu me autorizar. Porque o Espírito que está na minha vida é um Espírito de coragem, de ousadia, de autoridade, de poder. Ouvintes, Jesus não mudou. Jesus continua o mesmo. Passando 12 horas na prainha, o camarada entrou na frente da minha moto. 2 obstruiu lá, com pedra na mão. Eu fiz a oração de emergência. Eu disse: Jesus, me segura. Eu pensei: eu não vou parar e eles não vão sair. Vou bater neles, posso cair com a moto. Eles com a mão aberta. Passei por eles. Quando eu passei por eles, cheguei em casa, acionei a polícia. Tem 2 indivíduos ali assaltando ali na prainha ali. A polícia bateu lá e pegou todos 2. Uma amiga minha pregando para ele: rapaz, vocês queriam assaltar o missionário Júnior? Aí eles: o quê? Um homem que passou por nós não sabemos como foi que ele conseguiu passar por nós. Eles não sabem, mas eu sei como foi que eu consegui passar por eles. Foi a mão de Deus sobre a minha vida. Aquele Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar, ele continua o mesmo. Aquele Deus que parou todo o sistema solar, a terra, por 23 horas e 20 minutos, quando Josué orou no dia de sexta-feira, como mostra lá em Josué capítulo 10, ele continua o mesmo. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Por que eu insisto? Porque não está na testa de ninguém aqui, o dia da partida. Ninguém está vendo aqui o dia, a data, o mês, a hora, o ano. Ninguém está vendo aqui. Ninguém sabe, eu não sei. Nenhum de vocês sabem o dia que vai partir. Talvez se nós soubéssemos o dia que partiríamos, talvez a gente: não, eu ainda tenho um tempo, né? Não é assim? Eu tenho algumas horas, tenho alguns dias, quando eu estiver pertinho eu me arrependo, eu me converto. Mas o Senhor ocultou isso, escondeu isso. Ninguém sabe o dia da nossa partida, ninguém sabe como é que vai ser. Se vai ser infarto, se vai ser AVC,
se vai ser de uma topada, se vai ser acidente de carro, acidente de moto, se vai ser uma bala de pistola .40, se vai ser arma branca, faca, se vai ser um coração, uma veia obstruída, se vai ser doenças isquêmicas, se vai ser câncer, ninguém sabe, mas uma coisa nós sabemos, que a gente vai partir, e quando a morte bater na tua porta, o que será de você? Tu está preparado, meu amigo? Era o que Jesus pregava. Jesus disse: ô louco, hoje vão pedir a tua alma, e tudo que tu tem, para quem será? Era o que Jesus pregava. Jesus dizia: louco, hoje vão pedir a tua alma. Tem alguém nessa noite quer entregar a vida para Jesus, se reconciliar? Se não tem alguém, eu vou passar o trabalho aqui para o pastor Ayub. Ele vai falar o dia de culto na igreja dele aqui, do outro lado da rua. O dia de culto, de reuniões e o horário. Deus abençoe a todos. E uma linda salva de palmas para Jesus.